Olá, meu querido estudante da terceira fase da Educação de Jovens e Adultos. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa do projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Eu, Rosilene Moraes, professora de língua portuguesa, trago para você uma aula para lá de especial, cheia de descontração e muito conhecimento. Vamos estudar sobre os gêneros textuais dos cartoons, das piadas e das anedotas. Vem conferir comigo essa maravilhosa aula na nossa Hora de Aprender. Observe essa imagem. O que você entende ao olhar para ela? Temos um desenho que nos traz um texto completo. Nessa ilustração, temos a imagem de uma mulher sendo seguida por um meliante. De que modo ele está agindo? Qual é a sua arma? Muito bem! Sua arma é uma máquina de cartão que ele passa perto da bolsa para que o cartão, com aproximação, passe o valor que ele quiser e assim subtraia da mulher distraída algum valor. Correto? Então, meu querido estudante, essa imagem foi produzida para ilustrar uma matéria veiculada em um jornal chamado Consumidor News, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Veja como está disposta a imagem na matéria. Repare no título. Distração e cartão de aproximação é a combinação perfeita para o golpe. Mesmo sem ler a matéria, apenas olhando a ilustração, conseguimos entender a mensagem. Esta imagem é um tipo de cartoon. Os cartoons são textos humorísticos caracterizados por histórias breves e gráficas a respeito do comportamento humano. Neste cartoon fica bem claro que está sendo feito um alerta sobre um comportamento humano que pode trazer prejuízos ao próprio ser humano, no caso, a distração. É importante destacar que existem ilustrações muito semelhantes ao sentido dessa que vimos, porém nem todas são cartoons, algumas são chamadas de charge. É muito comum confundir cartoon com charge, pois ambas são ilustrações que carregam um tom de humor, mas alguns detalhes fazem a diferença entre esses gêneros. Veja, por exemplo, essa próxima imagem. Veja essa imagem que temos aí. Estamos diante de mais uma ilustração que carrega consigo uma mensagem. Qual seria essa mensagem? Você identificou esse personagem que está aparecendo aí? E essa frase? E essa frase que aparece? O que você entende? Observe mais um pouquinho. E aí, estudante, o que você me diz? Essa imagem é uma charge ou é um cartoon? Ponto para você que disse que é uma charge. As charges costumam retratar situações que estejam acontecendo no tempo e no espaço de forma mais específica. Geralmente é acompanhada de sátiras e os personagens principais podem ser figuras públicas, como políticos ou artistas. É muito utilizada para fazer críticas sociais, políticas e econômicas. Em forma de linguagem, a charge associa a linguagem verbal e não verbal. Elas foram criadas lá pelo século XIX, com o intuito de expressar a indignação das pessoas em relação ao governo. Observe que nessa imagem temos todas as características de uma charge. Temos desenhos, que é a linguagem não verbal, temos frases, que é a linguagem verbal. Além disso, temos aí o retrato de uma personalidade aqui do Amazonas. Você o reconheceu?
Nesta charge, temos uma crítica à política local. Note que há uma frase que diz governar ou não governar. Eis a questão, atrelada à imagem da pessoa pública segurando o mapa do Amazonas. A frase da charge é uma adaptação da frase ser ou não ser, eis a questão, de William Shakespeare, que é usada para remeter a um sentido filosófico às situações. Neste caso, com a adaptação do chargista, uma reflexão sobre querer ou não governar. A ideia é fazer uma crítica aos critérios para a escolha dos candidatos, dando a entender que não precisa de muito preparo para governar, apenas ser famoso. Tanto a charge quanto o cartoon carregam críticas com tom de humor, porém a charge é mais específica. O humor presente está, de certa forma, relacionado ao contexto criticado. Por exemplo, pessoas de outros estados que não conhecem o personagem da charge não entenderiam a charge em questão. Já o cartoon, sim, pois o que está sendo retratado no cartoon não é algo específico de uma região, não tem personagens conhecidos. Gostou de conhecer e diferenciar esses gêneros que estão presentes em nosso cotidiano? Então, calma que eu vou trazer mais uma confusão para ser desfeita aqui na nossa aula. Piada e anedota. Qual a diferença? As anedotas se diferenciam das piadas em alguns pontos, embora possua humor e tenha o intuito de divertir e despertar o riso, as anedotas possuem outras motivações. Para além da comicidade, elas expressam características particulares de personagens ou de espaços, lançando mão do sarcasmo e da ironia. Em termo literal, a anedota possui praticamente o mesmo significado e sentido da piada. No Brasil, está cada vez mais em desuso, sendo lembrada apenas em narrativas com conteúdo humorístico e, por isso, comum a confusão entre esses dois gêneros. Já lá em Portugal, usa-se a anedota principalmente para designar uma narrativa irônica, cuja conclusão provoca o riso. A piada é reservada para um dito espirituoso, uma referência indireta, satírica, dirigida a alguém. Para entender a diferença entre as duas narrativas, é preciso se atentar para um detalhe básico. A grosso modo, a anedota sempre apresenta um duplo sentido, enquanto a piada costuma ser direta, com finalidade meramente cômica. É um breve relato cujo final tem por objetivo provocar risos ou gargalhadas a quem escuta. Vamos ver o exemplo de uma anedota. Se liga aí. Juquinha pegou um ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador: "Ô moço, quanto custa o ônibus?" O cobrador responde educadamente: "São R$ 2,30, garoto." Então o Juquinha fala alto: "Ei, pessoal, todo mundo vai descendo porque eu vou comprar o ônibus." Prepara aí o riso para o que vem agora. Coloquem aí tela, editores. Era uma vez um pintinho chamado Relã. Toda vez que chovia, Relã piava. Eu não sei você, estudante, mas eu não tenho maturidade para uma aula dessas. Morro de rir. Tanto a piada quanto a anedota são textos do gênero humorístico. Apesar de cada uma possuir certa peculiaridade, eles são muito parecidos. Certos linguistas já definem piada e anedota como algo único, mas, por ora, vamos considerar que a piada é algo mais amplo que a anedota. A piada pode estar presente num cartoon ou mesmo numa charge. E nos atuais
memes da internet. São piadas puras ali, apenas recebem outro nome. Então, preparado para colocar em prática o seu aprendizado? Toma um copo com água e prepara tudo aí para a nossa hora da atividade. Observe essa imagem. Popopó, popó. A comicidade do cartoon está em letra A, as galinhas prepararem café. Letra B, as galinhas conversarem com popopó. Letra C, as galinhas conversarem com popopó e isso ser um trocadilho com o nome do pó de café. Letra D, as galinhas conversarem fazendo perguntas e respostas com popopó. Atenção para o tempo no relógio. Ok, estudante, vamos corrigir a nossa primeira atividade. Nessa questão, nos traz um cartoon. Nele, temos um humor e uma comicidade. Esta comicidade está exatamente contida em as galinhas conversarem com um popopó e isso ser um trocadilho com o nome do pó de café. Letra C. Atividade 2. Leia o texto. Uma garota foi ao médico para perder uns quilinhos. Após um exame minucioso, ele disse: você pode comer de tudo por 2 dias. Depois, pule um dia e volte a comer normalmente por mais 2. Pule outro dia e assim por diante durante um mês inteiro. Se seguir à risca, você vai perder pelo menos 5 quilos. No início do mês seguinte, ela retornou ao médico, 15 quilos mais magra. Incrível! Vejo que você seguiu minhas instruções rigorosamente. Parabéns! Obrigada, doutor, mas fique sabendo que eu quase morri. De fome? Não, de tanto pular. O texto lido é uma anedota. De acordo com o enredo, é correto afirmar que: letra A piada reside no fato de a menina não ter entendido a recomendação do médico. Letra B, a piada é o mal entendido da menina e a empolgação e frustração do médico ao ouvir que a paciente disse. Letra C, a piada está na recomendação de poder comer tudo, pular e perder 15 quilos. Letra D, a piada é a menina ter perdido 15 quilos de tanto pular. Tempo no relógio.
gabarito da atividade 2. De acordo com o texto lido, o humor desta anedota é que a piada se deu no mal-entendido da menina e na empolgação/frustração do médico ao ouvir o que a paciente disse. Letra B. Atividade 3. Observe a imagem. Nela tem uma frase: pintamos casas a domicílio. Por um descuido, essa placa tornou-se uma piada. Marque a alternativa que explica o humor. Letra A. A palavra domicílio diz respeito à moradia. Logo, não há possibilidade de pintar uma casa fora do domicílio. Letra B. As letras estão dispostas de modo engraçado. Letra C. A palavra casas está escrita errada. Letra D. Não é possível pintar casas em domicílio. Tempo no relógio para você marcar. Vamos corrigir a nossa terceira e última atividade de hoje. Como já dito, por um descuido, essa placa acabou virando uma piada. O que houve aí? Aconteceu que a pessoa oferece para pintar casas em domicílio, sem atentar que serviços em domicílios são aqueles que são feitos ou entregues nas residências. Daí, oferecer pinturas de casas e dizer que faz em domicílio é, no mínimo, bem engraçado. Pois se não for em domicílio, temos que arrastar a casa até uma oficina de pintura para pintar? Entenderam? A alternativa que explica isso é a letra A. E aí, estudante, como estão indo as coisas aí pelos seus estudos? Para melhor fixar o que estudamos, vamos fazer a nossa hora da revisão. Hoje você conheceu 4 gêneros humorísticos: o cartoon, a charge, a piada e a anedota. Esses gêneros são uma forma de linguagem que requer dedicação, planejamento para quem os produz, bem como capacidade de interpretação para quem os recebe, igualmente aos demais textos escritos e orais. Você aprendeu que, apesar da semelhança, charge e cartoon não são a mesma coisa. A charge é mais pontual, específica na sua crítica, e o cartoon é mais genérico em sua expressão. E sobre as piadas e anedotas, o que podemos destacar? Uma está contida na outra, podendo até ser consideradas iguais, sem esquecer do detalhe que a piada é o sentido humorístico mais geral. E não esqueça que quem ri por último é porque não entendeu a piada. Então se liga nas nossas aulas. Fica esperto, dá aquele like nessa aula, compartilhe com seu professor e com seus colegas. E para não perder nenhuma novidade do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus, siga-nos em nossas redes sociais. Um forte abraço a todos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!